Olá, sejam todos muito bem-vindos ao X da Questão, o meu, seu, nosso programa semanal de informação com opinião sobre o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba. Eu sou a Gi Palerme e estão aqui comigo os meus parceiros. Boa noite, Omara. Boa noite, Gi. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Ellen. Boa noite a todo mundo aí que está em casa. É um prazer estar aqui, uma alegria estar aqui novamente com vocês. E vamos aí discutir questões importantes aí, né, para Araxá e para a região. E é isso aí, vamos lá. Boa noite, Ellen. Bem-vinda. Mais uma semana aqui tentando encontrar o X da Questão. Boa noite, Gi. Boa noite, Amara. Boa noite, Vanderlei. Boa noite ao público presente em casa. Muito obrigada pela audiência mais uma vez. E vamos juntos começar nessa segundona aí, descobrir o X da Questão. Muito obrigada. Boa noite, Vanderlei. Mais uma semana, bem-vindo. Mais uma semana que se inicia, né, Gi? Boa noite aí, Ellen, Omara. E, Gi, vamos aí, né, discutir assuntos muito importantes aqui da nossa região. Eu acho que é o único programa que nossos telespectadores, né, o pessoal que nos acompanha, pode e deve estar percebendo, né, que é um programa com aquele viés, né, que você sempre enfatiza, né, Gi? O viés mesmo de conservadora, né, e em defesa das liberdades. Então, aqui é um contraponto, né? O que a mídia regional não fala, aqui a gente fala. É isso aí. É isso aí. Você já sabe que o programa X da Questão é uma produção independente. A gente quer, assim como o Vanderlei lembrou aí, resgatar a sua vontade de acompanhar notícia, porque realmente anda muito difícil acompanhar notícia pelos meios tradicionais. Aqui você vai acompanhar conosco política, educação, cultura, saúde, segurança pública, enfim, os fatos que afetam diretamente o dia a dia das nossas famílias sem o filtro politicamente correto. E o nosso compromisso é fazer um jornalismo analítico que vá a fundo buscando a verdade, doa a quem doer. Nós não recebemos nenhum financiamento público e não temos aí apoio de nenhum órgão. Somos uma iniciativa particular e precisamos de você para fazer o canal crescer. Então, vai lá, já deixa a sua curtida, já joga esse vídeo lá no compartilhamento nas suas redes sociais e também se inscreva. Se inscreva no canal, porque isso é fundamental para garantir a nossa relevância aqui na plataforma. E a gente começa o programa X da Questão dessa noite falando sobre o aumento de violência nas escolas, que tem assustado pais, responsáveis e o corpo aí docente das escolas. Nas últimas semanas, ao menos 3 episódios de violência e agressão em escolas foi registrado pela Polícia Militar na nossa região, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Os casos, 2 em Uberaba e 1 em Ituiutaba, revelam que a agressividade, a hostilidade e a falta de tolerância tem sido a tônica nas escolas para a retomada das aulas presenciais. Em Uberaba, um estudante de 15 anos armado com uma faca ameaçou outros alunos no dia 7 de março na Escola Estadual Minas Gerais, no bairro São Benedito. O motivo da discussão não foi informado e ninguém ficou ferido. De acordo com a Polícia Militar, o aluno usou uma faca da cantina da escola para ameaçar os colegas na sala de aula. Ao chegarem ao local, os militares conversaram com o aluno, que estava visivelmente nervoso, e conseguiram convencê-lo a entregar a arma aos militares. Também em Uberaba, uma estudante de 11 anos foi agredida com um canivete por um colega de sala também de 11 anos. O caso ocorreu na escola SESI Alberto Martins Fontoura Borges, que fica no bairro Frei Eugênio, no dia 6 de abril. Segundo o boletim de ocorrência, o aluno que deu os golpes afirmou que sofria bullying. Já em Ituiutaba, uma adolescente de 17 anos foi esfaqueada por um colega durante a aula
na Escola Estadual Antônio Souza Martins, o polivalente de Ituiutaba. O autor, também de 17 anos, foi apreendido pela PM. O caso ocorreu na manhã do dia 7 de abril. A vítima foi atingida por 5 golpes nas costas, pescoço e braço. Ela teve que ser socorrida, passou por atendimento na UPA, o SAMU fez os socorros e depois ela precisou ser transferida para o Hospital São José para passar por cirurgia. Esses episódios de agressividade extrema, num intervalo tão curto de tempo, acenderam um sinal de alerta para o atual contexto da violência nas escolas. Ellen, isso seria aí, a gente pode dizer que isso é um reflexo desse isolacionismo que foi praticado nos últimos 2 anos? É um tema bastante sensível, bastante delicado. Sim, eu posso atribuir que é o seguinte, nessa faixa de idade de 11, 12 e 17 anos, né? Você está entrando ali nessa faixa de idade de 12 anos, na pré-adolescência, na adolescência, e esses adolescentes aí de 17 anos de idade, que é o outro caso que aconteceu em Ituiutaba, é importante a gente fazer um contraponto para a gente avaliar quais são as principais, o que ficou ali também de reflexo dessa pandemia ao longo desses 2 anos aí de crianças e adolescentes sem aulas. O que a gente percebe é que crianças mais novas, de 6, 7 anos de idade, elas estão tendo um prejuízo significativo no processo de ensino-aprendizagem, processo de alfabetização. Esse processo ele foi muito prejudicado. Para os adolescentes, o que ficou muito prejudicado foi essa questão da socialização, de você desenvolver habilidades socioemocionais. Quando a gente se questiona, quando a gente se pergunta e vê situações como essa acontecendo em escolas, e não é uma questão de escola pública e de escola particular, uma vez que o cenário está se repetindo nos 2 lados, tanto em escolas públicas quanto em escolas particulares. A gente vê que é uma questão que está afetando, a faixa etária mesmo, são adolescentes, são pessoas que estão na formação da personalidade deles ali. E aí o questionamento maior que fica, e a preocupação falar, olha, bullying, brincadeiras de cunho pejorativo, isso acontece nas escolas desde sempre. Acontecia na minha época, com outros nomes, acontecia na época dos meus pais, aconteciam na época de vocês, acontecem. Aqui eu não estou dizendo o que está certo, o que está errado, mas eu estou dizendo a proporcionalidade. O que está... se a gente não desenvolve essas habilidades socioemocionais, se eu não tenho essa tolerância para poder conversar, discutir com o outro, falar, olha, você está me incomodando, olha, isso aqui é um tipo de brincadeira que não dá para a gente tolerar isso aqui mais. E aí também reforço aí, cadê o papel dos pais, dos responsáveis? Tudo que a gente vai fazer agora vai ser resolvido dessa maneira, na violência, na agressão? Né? Qual que é o papel desses pais? O que eles estão ensinando também para esses adolescentes dentro de casa? Não tem diálogo no seio familiar? Falta conversa? Falta tentar entender o que é a necessidade desse adolescente que às vezes está falando, está pedindo ajuda e ninguém está simplesmente não, isso aí é da idade, vai passar. Então, falta orientação em casa, falta também na escola. Hoje, mais do que nunca, se faz necessário presença não só de pedagogos, coordenadores, mas de um corpo que vai auxiliar o corpo docente e o corpo discente, de psicólogos e assistentes sociais. Talvez um trabalho nesse sentido mudaria um pouco esse cenário, para poder orientar esses pais que não têm às vezes esse manejo para poder lidar com essa situação. Mas falta escuta. Falta a gente tentar entender no cerne da questão ali o que está acontecendo. E crianças isoladas, eu sempre bati nessa tecla. Enquanto profissional de psicologia,
Eu sempre bati nessa tecla. Adolescente, criança precisa de socialização. Eles precisam aprender a conviver em sociedade. Aí você tranca esses meninos dentro de casa. Ai, Covid. Aí esses meninos estão adoecendo de uma outra coisa. Porque perderam, não sabem ter tolerância à frustração, não trabalham com isso. E aí isso aqui tudo é reflexo. Aí eu pergunto para essa menina que levou 5 facadas e que correu risco de morte, a única coisa que está matando ainda continua sendo Covid? Então a gente precisa ter um olhar mais crítico e uma questão mais ampla para a gente entender o que está acontecendo com esses adolescentes e incentivá-los a conversar e a debater sobre o problema, entender que existem vários problemas para várias faixas etárias. E que quem melhor sabe da vida de cada pessoa é o seio familiar ali que essa pessoa está inserida, e o ambiente escolar, ele ajuda também a gente a identificar certos tipos de agressividade, certos tipos de questão. E aí, além da agressividade que acontece aí, eu ainda vou citar um outro caso aqui, que aconteceu também numa escola, também, que foi um caso aqui, que foi na escola Tiradentes, de uma adolescente de 13 anos que se suicidou. Ela tirou a própria vida dela. E aí estava tendo, de acordo com as informações que eu ouvi, que ela estava tendo problemas de depressão. Então, falta diálogo, falta entender o que está por detrás dessa escuta, o que será que a gente não está conseguindo ouvir, o que está nas entrelinhas ali. Uns agridem os outros agridem a si mesmos. O fato é que esses adolescentes estão adoecidos e nós, enquanto pais, enquanto profissionais, a gente também precisa identificar e fazer alguma coisa e entender de uma vez por todas que não é só o Covid que mata, não. Isso daí é só o começo e a gente precisa acordar. Obrigada. Vanderlei, eu acho que tem um ponto aí que a Ellen trouxe, que é a questão de conseguir lidar e responder ali com a frustração, né? A gente está vendo aí uma geração muito mimada, que não consegue lidar com frustrações, né? Gi, esses pontos todos elencados pela Ellen aí, eu acho muito, muito importantes, né? E ela trouxe, né, um flash aí de cada uma das situações que ocorrem, né? Se a gente for pensar no que está acontecendo na família, a família, por essa ideia que eles se dizem, né, progressistas, né, que na realidade não tem nada de progressista, né, mas as ideias que são colocadas há muito tempo na sociedade, através da cultura, através da arte, de várias formas, né, da literatura e dos meios também, né, de ensino, instituições de ensino, que é destruir a família, destruindo esses valores, né, morais e tudo mais. Isso acabou se perdendo. A família hoje, né, antigamente era raro. Eu me lembro eu estudava numa sala de aula, tinha 46 alunos, né? Isso no ginásio. Eu lembro que um dia um amigo meu chegou chorando, eu fui saber o motivo, né? E ele falou, não, meu pai e minha mãe estavam se separando, né? Isso a gente não vê mais, virou coisa comum, né? Que todo dia, toda hora, está aí essa degradação. Isso eu acho que é um ponto, né? Não existe, né, mais esse ambiente familiar adequado, né? Quando há uma família constituída, nem sempre, né, ela está fundamentada nos valores, né, cristãos, nos valores também que o pai deve tomar para si, né, como responsável ali, sendo cabeça do lar, da casa, a mãe como uma apoiadora, quer dizer, enfim, fazer o trabalho e ouvir os filhos, né, conseguir dar atenção. Hoje, você estava falando assim, muito preocupado, hoje eu tenho amigos, né, mais jovens, que têm crianças, é impressionante, a criancinha ela não sabe nem pegar na chupeta, mas já está aqui, ó, com o celular na mão.
E a Ellen pode até falar isso até melhor, né, com relação a essa questão do desenvolvimento do afeto. Ela falou a respeito disso, mas é importantíssimo, né? Outro dia eu ouvi um especialista aí falando com relação a esse tema, que a criança hoje, ela com 6 anos, né, quer dizer, é o momento de 0 a 6 anos ela fazer toda essa questão, desenvolver essas questões socioafetivas, né, de interação, e você perde, né, crianças que antigamente chegavam na casa, né, dos nossos tios, avós, vai lá, não cumprimenta o tio ou o avô para ver, não, né, não beija na mão, não toma a bênção, né, que a gente falava, né, quer dizer, tinha atenção ali, queira ou não, mas era uma coisa que era estabelecida ali, né, na época não tinha celulares, né, não tinha essas coisas, distrações, mas tinha o respeito, tinha toda essa questão cultural, né, importante. Essa questão de agressão é muito importante. Outro ponto, né? Aqui em Uberlândia, na semana, coisa de uns 15, 20 dias atrás, uma escola recebeu ameaças que o cara, esse maluco aí, um terrorista, sei lá o que, estaria colocando bomba nas escolas, né? Não sabe, foi para a polícia investigar, acabou não ocorrendo nada, mas será que não é um aluno ou ex-aluno que está fazendo isso? Não. Eventualmente ameaçando colocar uma bomba e tal, mas justamente não sabe esses jovens, né, não sabem lidar com essas frustrações, né? E tem outra coisa também, além de não saber, eles são meio que se de um lado não tem os pais e a mãe para corrigir, para ouvi-los, para dar atenção, de outro também tem o Estado, né, através de várias leis, né, esse ECA, por exemplo, eu acho que tem coisas boas nele, mas tem coisa aí que realmente é muito complicado, que permitem, né, esse tipo de atitude, né, dos jovens, das crianças aí. Muita liberdade, né? O professor na sala de aula, ele era respeitado, o professor entrava na sala de aula e os alunos se levantavam, não existe mais nada disso, sabe? Essa agenda progressista, até nisso, né, conseguiu influenciar. Só finalizando, hoje, um pai de uma aluna de uma escola aqui em Uberlândia, ela tem 13 anos e tem uma irmã de 19 anos, que se diz com problema, né, mental, mas não rasga dinheiro, cara, não rasga. E por diversas vezes já tentou invadir a escola, uma das vezes conseguiu invadir para tentar estuprar a menina, entendeu? O outro sujeito fez 2 ocorrências policiais. Aí tem a questão desses movimentos antimanicomial, né, que é um absurdo esse movimento, né, um dos grandes poetas aí, o Michel Foucault, né, que falava que não, que isso era, assim, em outras palavras, ele falava que era invenção de psiquiatra, que na realidade a loucura é questão social, uma loucura total, né. Bom, mas para quem, um filósofo que frequentava casas de sadomasoquismo, clubes de sadomasoquismo, né, então era natural. Mas é isso aí. Omara, como é que você avalia essa violência crescente aí pós-pandemia nas escolas? Gi, essa violência aí nas escolas, ela sempre existiu, né? Se a gente fizer uma busca aí na internet, a gente vai verificar que essa discussão é antiga, né? O bullying é muito antigo. O que eu percebo é que, com a pandemia, isso aumentou muito. Realmente, isso aumentou bastante. A gente que é adulto, a gente está aí ansioso, depressivo, né? Todo mundo preocupado, né? Aflito com tantas incertezas aí que a gente está vivendo no momento. Então, assim, as crianças e os adolescentes, eles também sofrem com isso, assim como os adultos, só que de uma forma bem mais intensa do que a gente, né? Porque para os adolescentes é mais difícil, né? Porque eles são imaturos, então tudo se torna maior para eles, né? As situações. Então, eles não saber o que fazer diante das situações é muito comum. E nós, né? Que somos adultos, né?
temos dificuldade de lidar com bullying. Imagina as crianças e os adolescentes, porque nós, como adultos, também sofremos bullying. Bullying dos amigos, bullying no local de trabalho, até da família a gente sofre bullying, né? Então, o bullying é uma coisa muito séria, né, essa discussão. Uma coisa que eu fiquei pensando também, pensando assim, como mãe, né, uma criança que sofria, estava suportando agressões antes da pandemia, né, por muito tempo, parada 2 anos, sem frequentar a escola. Só a possibilidade, assim, dela pensar que ela vai voltar para a escola, isso já foi um motivo de ansiedade e de medo por ela, sabe? Ela fica ansiosa só de pensar que tem que voltar para a escola. Tá? Eu falo isso porque eu passei isso aqui dentro da minha casa, tá? Então, assim, voltar para a escola, para essa criança que sofria bullying antes, é um sofrimento muito grande. E, sim, eu acredito que, dependendo da criança, do ambiente familiar que ela viva, ela pode, sim, chegar a agredir o colega. Né? E outra coisa, muitas crianças já vêm de casa com problemas, né? Problemas familiares. E os professores, a escola, será que eles estão preparados para saber identificar que a criança está tendo esse tipo de problema? Eu acho que falta isso nas escolas. As professoras, os professores, a escola, a coordenação, eles não sabem identificar muito quando uma criança está passando por problemas. Né, para chamar os pais, para ver o que pode ser feito. Né? Mas tem outra questão também, que o pessoal comentou aí, que fica até difícil também para os pais, para os professores chamar os pais, né, porque a escola tem receio de fazer isso, porque eles ficam assim, eles não têm respaldo para tomar providências diante dessa situação também. Então, é uma situação muito difícil. Mas também, outra coisa que eu queria pontuar, que não é só a escola e os pais que têm culpa nessa situação, a sociedade toda tem, porque às vezes a gente vê as situações acontecendo e não faz nada a respeito, né? Já aconteceu muito isso, de estar acontecendo com as minhas filhas, e as pessoas verem e não fazerem nada, tá? Então, a responsabilidade é de todo mundo, isso daí. Tá? E eu fico me perguntando, eu me questionava muito no passado, e me questiono até hoje, como que uma criança de 4, 5, 10, até 17 anos, como que uma criança, assim, ela ofende tanto o colega, assim, ela faz tanto bullying com ele, a ponto dele ficar tão desnorteado, a ponto de agredir fisicamente esse colega, a ponto de adoecer esse colega, sabe? Então, eu fico me perguntando isso, uma criancinha, assim, é de dar medo isso aí, viu? Enfim, o problema existe, e com a pandemia ele se agravou sim, tá? Os pais, eles precisam estar atentos aos filhos, tá? Principalmente a mudança de comportamento deles, porque a mudança de comportamento é tudo, tá? As minhas 2 filhas sofreram bullying na escola, a mais velha, né, trocou de escola várias vezes, ela tem deficiência física, então, assim, isso fez com que os coleguinhas criticassem muito dela a vida inteira. A minha filha, uma caçula, também sofreu bullying em 2017, ela teve síndrome do pânico, até hoje sofre com ansiedade. Então, o bullying é uma coisa horrível, horrível, sabe? Então, se a criança ela não estiver equilibrada emocionalmente, ela pode cometer, sim, loucuras, sabe? Então, para mim foi uma época muito difícil de passar por isso, tá? A minha filha mais velha, ela chegou a sofrer ameaças físicas de uma colega de sala, pela rede social, tá? E como assim, eu sou muito amiga das minhas filhas, ela me contou. E eu fui lá na escola, cheguei a ameaçar de processo a escola, cheguei a ameaçar a menina, os pais dela de processar, cheguei a ameaçar até a menina, tá? Né? De medo dela fazer alguma coisa com a minha filha, eu cheguei a ameaçar ela, sabe? Né? Para tentar intimidar para que ela não fizesse nada com ela, né?
E, assim, com o tempo, eu fui trabalhando isso na minha filha mais velha, que é deficiente, né, para ela ter mais autoestima, né, para não se importar com isso. E ela sofreu bullying até na faculdade, para vocês terem ideia. Na faculdade são pessoas adultas, né? Enfim, eu acho que se o bullying não for tratado com mais seriedade, agora, pós-pandemia, isso pode piorar e muito, viu, gente? Eu não sou mãe, né, mas eu vejo pelos meus sobrinhos, assim, e eu acho que você usou uma palavra muito certeira. Os pais acompanharem de perto para orientar aquela criança, aquele adolescente, ao equilíbrio. Porque ser alvo de chacota não é o fim do mundo. E a gente precisa equilibrar dentro de nós, desde a mais tenra infância, como é que a gente vai lidar com aquilo? Isso é formar seres humanos, pessoas fortes, né? Pessoas que saibam lidar com frustrações. A gente vai ter frustração a vida inteira, no mercado de trabalho, em relacionamentos, e aí está o segredo de conseguir. Como é que a gente vai transformar aquilo numa catapulta para nos lançar mais longe, mais à frente? E não ficar parado naquilo, se sentindo, você também usou uma outra palavra sensacional, se sentindo o pior ser humano do mundo, deixando que aquilo agrida sua, você usou uma palavra perfeita, autoestima, o amor próprio, né? Aquilo ali não pode te ofender, não pode te diminuir, porque senão você cai no vitimismo, que é a arma, uma das armas usadas para nos capturar, para essa mente esquerdista revolucionária, né? Então, é uma cadeia, é um elo aí que vai se fechando, e mãe, pai, avô, tio, tia, padrinho, madrinha, o corpo ali da escola, o pedagogo, a professora, tudo isso é que tem que estar nos amparando para nos ensinar ali desde pequenininho como é que a gente vai, quais são as ferramentas que a gente vai receber para conseguir ir lidando com isso. Você quer pontuar mais alguma coisa, Mara? Não, você falou sobre o vitimismo aí, Gi. Como a minha filha mais velha, ela é deficiente físico, e eu sempre trabalhei isso nela, a vida inteira, sabe? Eu sempre falei para ela, ela falava assim, mas é porque eu ando assim, eu ando assado, que não sei o quê, porque eu sou feia. Eu falei assim, olha, agradeça a Deus que você ainda anda. Tem muita gente que está na cadeira de rodas. Você anda para todo lado, você pode até mancar, mas você está andando para onde você quiser. Você tem namorado, você está estudando. Eu falei assim, olha, outra coisa, não tem como mudar isso daí. Falei para ela, não tem como mudar, você nasceu assim, né? Foi a vontade de Deus, então a gente não tem como mudar isso. Mas você, então, já que você tem uma deficiência física, minha filha, aproveite os seus direitos, você tem muitos direitos, você tem como passar na fila lá, usar a fila preferencial, olha só que delícia. Tem muita coisa que você pode aproveitar, minha filha. Então, assim, leva com leveza essas coisas, entendeu? Deixa quem estiver falando que fale, siga a sua vida. E olha, como eu nunca passei a mão na cabeça dela a vida inteira, minha mãe vivia brigando comigo, sabe? Que eu era muito brava. Hoje é uma menina, assim, que não me dá o menor trabalho, sabe? Você tem que ver, Gi, que gracinha. Então, assim, hoje ela encara super bem essa situação, sabe? Então, ela encorou, como é que fala? Engrossou o couro. Tá ótimo agora. Exatamente, engrossar o couro, que a vida é dura, a vida não é mole não, né? Quer acrescentar algo, Ellen? Antes da gente passar para o próximo tema? Sim, só rapidamente falando também que essa questão de crianças e adolescentes, elas são, eu vejo como um conjunto,
é o papel da escola, é importante, porque é o segundo ambiente no qual essa criança ela socializa, esse adolescente se socializa. O ambiente familiar é o mais importante de todos, e uma coisa que tem que ficar cada vez mais clara, mas que a gente tem que sempre falar, que também é importante. A gente tem percebido que cada vez mais a educação dos filhos, ela está sendo terceirizada para Estado. Não é responsabilidade de Estado, não é responsabilidade do outro fazer a educação dos seus filhos. Escola, escolariza, trabalha com habilidades socioemocionais, sim. Só que essa fala que a Almara trouxe, que você complementou, é muito mais sobre o papel dos pais e desse vínculo familiar, dessa questão afetiva na construção da personalidade dessas crianças, desses adolescentes, e o que eles estão aprendendo com isso, né? Então, é só para reforçar o papel mesmo da família, que nada substitui esse papel, tá? E aí eu digo que, ela está falando de família tradicional, pai e mãe, não, eu estou dizendo de papéis sociais. Às vezes um avô, uma avó, ele faz um papel social de uma mãe, de um pai. Às vezes um padrinho, uma madrinha faz esse papel social, mas eu estou dizendo que é a família, tá? E isso é insubstituível. Com certeza, com certeza. Olha, antes de seguirmos para o próximo assunto em pauta, eu quero lembrar você que todo o conteúdo trazido para o nosso debate semanal aqui, você também encontra no meu blog, o www.gipalerme.com.br. Além de poder assistir lá os episódios completos do programa O X da Questão, você também pode ler por lá, em forma de artigos, os assuntos que são tratados aqui e outros que são postados diariamente sobre os principais fatos que impactam a sua vida, a vida da sua família. Então, para ter notícia de qualidade onde você estiver, informação de verdade quando você puder e opinião com precisão e objetividade, se você quiser, acesse pelo computador, tablet ou celular www.gipalerme.com.br. Seguindo o programa O X da Questão, agora trazendo uma notícia que traz impacto para a vida de todos nós. Desde março de 2020, primeiro mês da crise sanitária do novo coronavírus no Brasil, até fevereiro deste ano, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, acumula alta de 16,3%. Isso é o que apontam os dados divulgados no último dia 8 de abril pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dos 375 produtos e serviços que o Instituto acompanha mensalmente para chegar à variação média do IPCA, só 22 não foram reajustados ou tiveram queda de preço desde que o vírus chinês chegou ao país. Os alimentos foram, de longe, os produtos que mais pesaram no bolso do brasileiro. Fazer as compras no supermercado ficou, em média, 31,5% mais caro. Das 50 maiores altas do período, 42 são alimentos. No topo da lista aí de alimentos estão cenoura, mamão, óleo de soja, abobrinha, todos com aumentos superiores a 100% no acumulado dos últimos 2 anos. Retirados os alimentos da lista, as maiores altas revelam também alguns grupos que foram especialmente atingidos pelas políticas de lockdowns. É o caso de diversos materiais ligados a reformas e reparos, como tijolo, que ficou 29% mais caro, as tintas, 31,8% mais caro, os revestimentos, como pisos e azulejos, estão custando 38% a mais, e os materiais hidráulicos, que tiveram uma alta de 52%. Um capítulo à parte foram os automóveis.
uma das principais vítimas da falta de chips, que atingiu toda a indústria global, depois do desequilíbrio que o estouro da crise sanitária levou às linhas de produção, o Brasil não saiu ileso. As dificuldades de conseguir peças que controlam os comandos dos veículos, o que atrasou a produção e colaborou para encarecer o preço dos carros novos. Com os carros 0 km mais caros, o brasileiro foi buscar os usados, que também tiveram alta nos preços. E para tentar nos ajudar a compreender todo esse cenário, nós recebemos hoje, aqui em O X da Questão, o economista Cássio Silveira, que vai tentar aí desatar esses nós para nós. Cássio, diante da política adotada aí com o Fique em Casa, e a economia, a gente vê depois aquele jargão que foi martelado na nossa cabeça nos últimos 2 anos, essa alta era esperada, não é mesmo? É verdade. Bem-vindo. Desculpa, deixa eu te cumprimentar primeiro. Bem-vindo, obrigada por ter topado estar aqui conosco. Olha, o prazer é meu, fico muito contente de estar com vocês aqui, discutindo um assunto tão importante, né, que é um assunto de economia, que a economia está ligado aí na vida de todas as pessoas, né? Eu costumo dizer que é como se nós estivéssemos num grande transatlântico, né? Sendo aí dirigido por vários profissionais dentro desse transatlântico, né? Médicos, dentistas, cozinheiros, pessoas que trabalham com entretenimento, garçons, enfim, infinidade de profissionais. E esse transatlântico está navegando num mar que chama economia. Então, se nós não conhecermos muito bem esse mar onde nós estamos navegando, o navio pode bater no iceberg e acabar afundando, né? Como aconteceu lá no passado. Bom, de fato, né, essa questão aí da economia a gente vê depois, né? Então fique em casa e daí o pessoal aí enfim, defendendo, né, essa política, que eu não vou entrar nessa questão, mas é facilmente observado, né, que não deu certo, né, não tinha nenhum tipo de embasamento científico, né, que validasse nesse tipo de ação, mas o fato é que o mundo inteiro, né, não só o Brasil, como o mundo inteiro está passando por um problema seríssimo, né, de inflação e aumento de preços, né, em níveis gerais. Isso acontece porque a economia como um todo, ela parou, né, então ficou totalmente estagnada. No Brasil, vou pegando todo o holofote aí para o Brasil, nós tivemos aí uma série de ajudas e auxílios do governo, que, no meu ponto de vista, foram necessários, né? Eu tenho alguns números, assim, só para a gente, foram injetados aí vários bilhões, né, de reais na economia para ajudar empresas e pessoas. Obviamente, essas pessoas aumentou o volume de circulação de dinheiro no mercado e, ao mesmo tempo, a indústria e muitas empresas pararam de produzir devido a essa questão do lockdown, né? E quando a indústria ela para de produzir, a economia para de funcionar, a lei de demanda e oferta, né? Então começa a faltar produtos, começa a haver escassez de produtos no mercado e, obviamente, esses produtos começam a aumentar de preço. Então nós vimos aí o reflexo disso em várias áreas da economia, né? Então falta de container no mundo, né? Então isso aí dificultava as importações. Você citou muito bem aí a questão dos chips, né? Que de repente a indústria que produz esse tipo de tecnologia parou lá do outro lado do mundo. Inclusive é uma coisa quase que inexplicável, né? Porque o mundo inteiro caiu nessa falácia, né? De que se ficasse em casa resolveria todos os problemas, né? E foi uma coisa incrível, impressionante, né? Não vamos entrar em teoria da conspiração, mas alguém ganhou com isso. Então, o que acontece? Com essa parada da economia, né, e juntando com alguns ingredientes, como, por exemplo, você citou aí os hortifruti, né? Nós tivemos a pior seca dos últimos 91 anos, né, no Brasil. E, obviamente, isso reflete, né, na agricultura. E com isso, né, desencadeia todo um processo de aumento de preços,
né, somado aí a série de dificuldades de empresas, né, porque apesar do governo ter disponibilizado muitos recursos para a empresa, né, eu estava olhando aí, foram mais ou menos aí uns 92 bilhões, né, de reais aí em créditos para beneficiar uma série de empresas aí, e mais 92 bilhões para beneficiar as micro e pequenas empresas, né, muitas dessas empresas também não tiveram acesso a esses recursos, né, mas por quê? Olha, porque tinha uma contabilidade muito mal feita, não tinha documentação correta para buscar o recurso, né? Então, a negligência também do empresário, né? Então, eu acho que toda essa pandemia que aconteceu aí agora, né, todo esse problema aí desse vírus chinês aí, nos fez alertar, né? Nos acendeu uma luzinha de alerta o seguinte: olha, como eu posso medir e como eu posso fazer uma gestão de risco nas minhas organizações, na minha família, na economia como um todo. Então eu penso que, de fato, o reflexo foi desastroso na economia. Omara, sua pergunta aí para o Cássio? Boa noite, Cássio. Obrigada pela presença. Obrigado. Então, você já falou um pouquinho do que eu ia te perguntar, né? Assim, parece que muitas pessoas esqueceram que a gente está saindo de uma pandemia agora e fica, assim, atribuindo ao atual governo a responsabilidade da crise que a gente está vivendo, né? Que não é só aqui no Brasil, é mundial, como você disse aí no seu comentário. Então, o senhor acha que o ministro Paulo Guedes, ele errou em algum momento na condução desse momento difícil que a gente está vivendo? E como que o senhor avalia também o desempenho do atual governo diante dessa crise que a gente está vivendo? Omara, excelente pergunta, né, que você fez, né? O Paulo Guedes, um economista admirável, um economista liberal, uma pessoa de sucesso, né, fez a sua trajetória, né, de vida e profissional é uma trajetória fantástica, e dispensa aí apresentações. Mas é curioso, né, essa questão de aonde errou, se houve algum erro, né? É claro que existem pontos que podem ser melhorados, né? Nós vamos chegar numa perfeição 100%, onde não há nada a se fazer além daquilo que foi feito, né? Mas o curioso é que eu participo de alguns grupos de economistas, né, de colegas economistas, que são pessoas muito queridas, e de alguns professores também, economistas, né? E quando nós começávamos a debater, e eu gosto muito de debater em cima de números, de resultado, né? Então, quando a pessoa vem com a narrativa, olha, porque eu não suporto esse governo, porque nada dá certo, aí eu logo pergunto, mas o que não está dando certo? Né? Por favor, me explique, né? Qual o número que não está legal, né? Pode ser melhorado? Pode, mas nós saímos de um país de terra arrasada, né, que nós ficamos aí amargando essa terra arrasada aí durante 16 anos. Né? O governo Temer tentou tirar do buraco ali, começou a tentar sair ali, e pegou um país totalmente destruído nos últimos 16 anos, né? Então, assim, quando eu desafio esses colegas, né, com respeito, é claro, mas vem cá, me aponte, né, no começo eu comecei assim, me fale cinco itens que você pensa que está errado. Então não vinha a resposta. Aí eu peguei e diminuí para 3. Então me aponta 3. Não conseguia, né? Então, assim, eu acredito assim, que vamos olhar aí o PIB nacional, né? O PIB brasileiro hoje está 4,6%, né? Então, quando a gente compara o nosso PIB no meio de uma pandemia, com um governo que está lutando, né, contra uma máquina contrária à sua gestão, né, porque nós temos vários motivos aí políticos, econômicos, de interesses pessoais, que não deixam o governo fazer o seu papel, né, que é governar, né, e nós crescemos aí 4,6% de PIB em 2021, no meio dessa pandemia, e aí você compara com o governo Dilma, né, 2014, né, tinha Copa do Mundo, né, e tudo mais, 0,5%, né, o crescimento do PIB, quer dizer, um crescimento pífio, né, ridículo, né. Quando a gente compara o PIB nacional
as maiores economias do mundo, né, de 2020 a 2021, PIB acumulado, para verificar assim, como que está o desempenho nacional, o Brasil aparece no segundo lugar no ranking, né? Então ele perde para os Estados Unidos, que é de 2%, o crescimento americano, o Brasil vem atrás com 0,6%, e depois em seguida o Canadá com menos 0,9%, ou seja, é um PIB negativo. Aí França, menos 1,5%, Alemanha, menos 2,2%, né? Reino Unido, menos 2,6%, ou seja, então a economia brasileira, ela deu uma resposta muito rápida para o período de pandemia, porque o governo foi muito ágil, né, através do Ministério da Economia, primeiro, a socorrer as empresas e tentar resguardar emprego e também manter essas empresas vivas, né. Um outro ponto, fator fundamental também, foi o grande investimento que aconteceu e continua acontecendo, né, em infraestrutura, porque isso aí dá uma base fantástica para a sustentabilidade do PIB para os próximos anos. Né? Então, o Brasil ele fez um grande investimento na parte de infraestrutura. Então, eu tenho toda a tranquilidade de dizer que nós teremos um céu de brigadeiro, claro, né, que se não entrar pessoas mau caráter, né, com de repente, uma índole questionável, né, para poder usurpar da economia brasileira. Então, se nós continuarmos nesse ritmo, né, com esse governo, né, e eu acredito que faço votos que ele continue aí por mais 4 anos, eu acredito que nós vamos colher muitos frutos positivos, né, dessa economia. Então, assim, eu penso que nós estamos aí com a responsabilidade fiscal muito presente no governo todo. Criamos aí algumas reformas excelentes, né? Principalmente a reforma previdenciária, que isso aí deu um fôlego lá no começo do governo, né? E eu acho que o Guedes ele fez o caminho correto, né? Começar pela reforma previdenciária. Penso que através dessa austeridade econômica e todo o investimento de infraestrutura e mais alguns programas, né, para incentivar aí a cabotagem, né, o incentivo aí ao transporte ferroviário, a modernização do nosso modal, né. Então, acredito que todos esses programas governamentais, né, principalmente capitaneado aí pelo Paulo Guedes, eu acredito que nós evitamos um sofrimento muito maior. Penso que o governo não fez mais porque ele foi impedido, né, pelo STF de fazer as suas políticas, né, que ele acreditava corretas, né, e foi acusado, né, de então comprar vacinas e tal, que isso aí é uma outra conversa, mas, poxa, o governo foi extremamente eficiente, né, em se resguardar na parte de governança, em termos de contratos, né, de vacinas e tudo mais, que deu sustentação, que hoje nós estamos colhendo esses frutos aí, né? O Brasil, eu acho que é um dos países aí com grande perspectiva de recuperação, né? E como o próprio Paulo Guedes falou lá no começo, né? A recuperação em V, e é o que nós está acontecendo agora, né? E só para encerrar esse comentário, né, o Omara, olha só, a taxa de desemprego caiu para 11,2%. Então foi a melhor taxa de desemprego desde 2016. Isso no meio de uma pandemia e no meio de uma guerra agora, né? Então, olha só que interessante. Isso é gestão, né? Então, isso é gestão. Com certeza. Ellen, sua vez aí de fazer sua pergunta. Cássio, eu acho que você já explanou tudo muito bem, mas seguindo a nossa querida aí Miriam Leitão, né, que é a Despiora, e não é o país não é o Brasil que melhorou, são os outros países que pioraram, enfim, né, seguindo esses jargões ridículos dessa imprensa militante que mata a gente de raiva. O que eu queria ver era 2 temas, na verdade, importantes. Então, era, tendo em vista aí tudo que você falou aí, que o mundo inteiro passou por esse mesmo problema de pandemia e agora uma guerra que, embora esteja acontecendo lá na Europa, ela afeta o mundo todo, né? E aí eu gostaria de ver com você
Como é que você avalia, então, essa situação econômica do Brasil diante desses outros países? Se o Brasil tem feito aí esse dever de casa. E uma outra coisa que eu sou extremamente favorável, que eu acredito também que, como você mesmo disse, o Brasil ele só não fez mais porque foi impedido, ora pelo STF, eu também não vou tirar a responsabilidade do Congresso, de modo geral, que sentou em cima de pautas importantes ali, né? Que é a vergonha nossa, o Rodrigo Pacheco, senador, que é presidente hoje do Senado, infelizmente ele tem dificultado bastante também algumas pautas, principalmente relacionadas a essa questão de privatização, que eu queria ver qual que é a sua visão sobre essa questão mesmo das privatizações. Eu sou de áreas sociais, que eu sou psicóloga, mas eu também gosto da coisa muito exata ali, 1 mais 1 é igual a 2, que eu acho que a vida da gente funciona melhor com coisas exatas. Muito obrigada, viu? Sem dúvida. Olha, o Ellen, é curioso isso que você me disse, né? Vou começar pelo final do seu comentário, né? Que a economia às vezes é 2 mais 2 que é igual a 4, né? Mas o curioso é que a economia é uma ciência social, né? Então muitos acreditam que a economia é uma ciência exata, e não. Ela é uma ciência social, né? Então a economia, além de ter toda essa tarefa, né, de trabalhar dados e ferramentas macroeconômicas, né, políticas econômicas adequadas, é importante que a população também acredite, né? Então isso é fundamental, e acredito eu que lá no Plano Real, lá no passado, um dos pontos aí que ajudou o Plano Real a estabilizar a nossa economia foi as pessoas, né, do país acreditar naquele momento lá no saudoso presidente Itamar Franco, né, que conseguiu, através das suas políticas econômicas lá no Ministério da Economia, implantar o Plano Real, né? E todo mundo às vezes esquece, né, que foi no governo Itamar Franco que nós resolvemos essa questão. Mas, bom, enfim, Ellen, primeiro a questão das privatizações, né? Eu acredito que o governo ele não tem que ser gestor, né? O core business do governo não é empresas, não é empresarial, né? O core business do governo são políticas públicas, né? Segurança, educação e saúde, né? Então eu vejo isso, né? Então quanto mais o governo sair da economia, né, e de repente fazer o seu dever de casa, cuidando, né, da questão das políticas fiscais de forma adequada, né, e cuidando da população através da educação, principalmente da educação, né, depois da saúde e depois da segurança, eu acredito que nós teríamos aí uma economia muito mais robusta, muito mais vitalizada. A exemplo disso, vamos pegar aí os Correios, né, que no governo passado, né, nessa quadrilha que estava lá presidindo o país, né, e o engraçado, né, que hoje eu estava vendo um comentário muito curioso, né, porque disseram, né, porque o pessoal está entrando lá com um pedido na justiça para perseguir as pessoas que chamam o Nine Fingers de ladrão, né, e daí, se você tiver alguma dúvida, pergunta para as instâncias, né, das diferentes instâncias, né, quantos anos que ele foi condenado, por que ele foi condenado, né, mais de 20 anos de condenação, quer dizer, então a descondenação não significa que ele não é um ladrão. Mas, enfim, né, vamos pegar os Correios aí, né, com quase 3 bi de prejuízo, e agora no governo atual com 3 bi de lucro, né? E lembrando que os Correios é uma empresa, um monopólio. Então, como é que o monopólio dá prejuízo? Então, é uma coisa assim que a gente fica assim, sem imaginar, pensando, pô, como é que acontece um negócio desse, né? Então, assim, são algumas jabuticabas, né, brasileiras, que é difícil a gente explicar, né, para pessoas aí de outros países, de outros lugares, né? Então, eu acredito que o Brasil está no caminho certo da desestatização, né? Penso também que é muito importante nós, né, a população, fiscalizarmos, né, fiscalizar as obras, né, verificar se o recurso que está sendo liberado está realmente sendo aplicado naquele ponto, né, fiscalizar a aplicação do dinheiro público, né, inclusive até estava saindo um pouquinho, Ellen, se você me permite, eu vou fazer
fazer sair um pouquinho do que você me perguntou, mas como nós estamos falando de verba pública, né, a gente pode observar aí que muitas pessoas candidatos aí a cargos eletivos, né, então devemos ficar de olho no fundo eleitoral, né, como que esse dinheiro está sendo aplicado, né, porque aquela história, né, eu vou contratar aqui uma pessoa para fazer minha publicidade, e aí a pessoa vai lá e me tira uma nota lá de R$80 mil, e daí faz a famosa rachadinha, né, tão criticada aí pela imprensa militante, né, pela imprensa marrom, da rachadinha aí de deputados, mas a rachadinha acontece também com profissionais aí que prestam serviço para candidatos aí, usando dinheiro público erroneamente. Então, assim, eu acredito que vamos aí voltar aí para a questão da guerra, né, da guerra da Ucrânia. De fato, essa guerra ela afeta muito a nossa economia, né? Primeiro afeta mundialmente a questão do petróleo, né? A Rússia, ela é uma grande produtora de petróleo, né? Se não me engano, ela estava em 3º lugar aí no ranking de produção de petróleo e gás, né? Obviamente, o preço do petróleo mundial, lembrando que o petróleo é um commodity, afeta toda a cadeia produtiva, porque encarece os custos de produção, né? Então, lembrando aí que o agronegócio precisa de diesel, né, nas colheitadeiras, né, nos caminhões, no transporte das mercadorias, né? Isso aí é no mundo inteiro, não é só no Brasil. Então, de fato, essa guerra, ela afeta a economia, sim, a economia brasileira. Penso que o governo foi no caminho certo, né? Ele manteve, né, a postura do Brasil, né, de neutralidade, mas ao mesmo tempo criticando, né, o ataque à soberania da Ucrânia. Penso que foi positivo. A visita do presidente também na Rússia foi interessante, porque garantiu, né, de certa forma, aí, o abastecimento de fertilizantes para a nossa agricultura, que é importantíssimo, né? Ela acaba impulsionando a economia brasileira, né, essa parte agrícola. E obviamente a economia ela é entrelaçada. Quando um setor cresce, vai carregando os outros setores, né, e vai empurrando os outros setores para que esses setores cresçam, e destacou, e acabou que surgiu aí, né, um ponto aí, né, a ser pensado, né, por que não buscar aí, não uma autonomia, né, digamos assim, uma autossuficiência, mas talvez uma redução de dependência, né, na parte de fertilizantes, né, que é a questão da exploração de algumas jazidas aí de minerais, né, que nós precisamos aí para nossa agricultura, né, o caso do fósforo, do nitrogênio, né, na verdade mais é fósforo e potássio, né. Então, enfim, eu acredito que o caminho foi o caminho correto. Penso que a economia brasileira tem muito, né, tem muita chance de crescer, Ellen, às vezes até mais rápido do que algumas economias do mundo todo, tá? Justamente devido ao equilíbrio fiscal e o nosso potencial, né, nosso potencial de produção mesmo, de produtividade, né? Então, hoje o Brasil ele é um país que investe em tecnologia, né? Nós conhecemos muito pouco, né, do nosso país, mas hoje nós temos o mais moderno acelerador de partícula, né, que fica em Campinas, e esse centro de estudos em Campinas ele é fundamental e vital para a agricultura, né? Então, assim, muitas pesquisas saindo de lá, e isso aí dá sustentação para o crescimento do país, né? E então, assim, nós estamos fazendo o dever de casa muito bem. Eu acredito que o governo federal, com a política dele mesmo, né, remando contra aí o Congresso, né, que você falou muito bem, infelizmente o presidente do Senado, ele foi um erro de percurso, né, um acidente de percurso, né, então muitos pensaram assim, olha, para não eleger a Dilma, né, os mineiros resolveram votar numa pessoa, né, que de repente não está fazendo... não está honrando, né, a posição que ocupa hoje, pela postura, pelos comentários vazios, né, pelo discurso de bom moço, né, com português muito rebuscado, mas que as ações não são ações muito efetivas, né, e aí eu fico pensando até o seguinte, né, será que se a Dilma tivesse ganhado, né, para ir para
para o Senado, ela seria menos prejudicial para a economia brasileira, porque ela não chegaria à presidência do Senado, né? Porque ela não tem capacidade intelectual para isso, né? Então ela seria uma senadora lá medíocre, né? Assim como nós temos vários outros senadores assim, e daí ela passaria despercebida, não atrapalharia muito, né? No caso do Congresso, a mesma coisa, né? Então a gente vê aí a urgência de uma PEC para poder criar uma censura, né? E que para o presidente do Congresso Nacional é uma prioridade, né? Então você fica pensando, puxa vida, onde que esse pessoal vive, né? E nós temos um STF, né? Que eu acredito que a Corte Suprema do país ela é extremamente importante, né? Porque os três poderes trabalhando em harmonia é vital para o funcionamento de uma democracia. Mas, infelizmente, a gente percebe que alguns comportamentos, né, de alguns ministros, né, são comportamentos aí inconstitucionais, né, que chegam aí à aberração jurídica, né, de algumas decisões, né, e de fato fica muito difícil, né, para governar dessa forma, né. Então, aparentemente, né, parece que o governo tinha uma esperança de fazer um governo sem ser um governo de coalizão, mas infelizmente teve que se aproximar do centrão, não tinha outro jeito, né? Porque senão ele perderia toda a parte de governabilidade, né? Que já estava difícil sem essa aproximação, né? E realmente é uma luta diária, né? Muitas pessoas contra, né? O sistema todo contra, né? A militância jornalística aí, né? Eu fico impressionado com que é o despiora, né, da imprensa marrom aí, né, o mais, né, olha, a economia, o PIB cresceu 4%, mas alguns especialistas pensam que não vai crescer esse ano, poxa, então é uma coisa impressionante mesmo, né, o governo sendo atacado de todos os lados, mas graças a Deus aí, né, e graças acho que o próprio governo, né, atual, né, ele pode ser lá uma pessoa que não tem um português rebuscado, uma pessoa que fala, de repente, às vezes ele cai até em algumas armadilhas porque ele fala o que ele pensa, e isso é muito bom, né? Nós nunca tivemos um governo prestando contas toda semana, toda quinta-feira prestando conta do que ele fez. Assim todo prefeito, todo governador fizesse isso, toda semana entrasse numa rede social, com a transmissão ao vivo, falando assim, olha, essa semana eu fiz esses e esses pontos, né? Que isso fosse aí um benchmark para todos os governantes, né? O que o prefeito de cada cidade que nós estamos aqui, né? Então eu tenho aqui Bibiá, Uberlândia, Uberaba, Araxá, né? Se cada um desses prefeitos entrasse uma vez por semana na rede social, nós fizemos isso. Fizemos essas obras, aplicamos esse recurso, saiu essa notícia da imprensa, mas não foi bem assim, aconteceu dessa forma, então saiu essa notícia da imprensa, aconteceu isso mesmo, mas para isso nós vamos corrigir assim, quer dizer, cara, é muito mais fácil, né? Eu não sei se eu te respondi, viu, Ellen, a pergunta, mas... Respondeu sim. Vamos partir agora, Cássio, para a última pergunta, que é do Vanderlei, lá de Uberlândia. Vanderlei, sua pergunta? Aí, Cássio. Recentemente o Adolfo Saxida, né, que é o secretário de Política Econômica do Ministério, né, o braço direito ali do Paulo Guedes, né, na política econômica, ele falou que da série de medidas que eles tomaram na microeconomia, né, desburocratização, desregulamentação, né, para ajudar, né, e que isso, na realidade, a gente não perceberia de imediato, mas ao longo de um tempo, né, de um determinado tempo, porque são ações que vão produzir resultados não imediatamente, né? Você acredita que essas ações, né, que eles têm tomado, assim como foi a lei de liberdade econômica, que também ajudou muito, né, a questão principalmente do micro e médio empresário, de abrir o seu sonho ali, né, de empreender Você acredita que essas ações e essas micro
ações que eles tomaram também, as ações que eles tomaram na microeconomia, pode ter contribuído para o resultado aí da retomada em V e o pico, já que muitos ficaram desempregados e pegaram ali seu fundo de garantia, seu resultado e resolveram se empreender. Aí, de alguma certa forma, né, geraram emprego, montaram seu próprio negócio. Você acredita que isso possa ter contribuído? Vanderlei, sem dúvida alguma, tá? Isso contribuiu e muito, né? Porque, assim, eu sou um nacionalista, né? Eu acredito que o brasileiro, ele é muito trabalhador, né? O brasileiro, claro que tem uma geração agora, né? A geração do meu filho nasceu em 2008, né? Então a gente pega aí a geração do ano 2000 para cá, é uma geração que não pegou, né? Vamos pegar 98 para cá, né? Não pegou um país aí com inflação muito alta, né? Já pegou a economia estabilizada. Nós tivemos aí um boom, né, das commodities até 2008. Então a economia mundial estava muito bem. Então as mazelas, né, do governo petista não apareceu em 2008, explodiu no colo da Dilma, né? Quando passou aí, teve a crise de 2008. Então, assim, o brasileiro viveu uma economia muito complicada, né, na década de 80, né, com muita inflação muito alta, uma luta constante, né, uma recuperação em 90 com o governo Itamar Franco e aquela luta para poder estabilizar a economia, passando por várias crises mundiais, né, na década de 90, os tigres asiáticos, né, a crise do México, né, o efeito tequila, a crise da Argentina, o efeito tango, que impactou as economias todas na América Latina. Então, assim, o brasileiro é um povo trabalhador. Então, essas medidas governamentais para incentivar os pequenos e médios negócios, os micros empreendimentos também, e a desburocratização, né, que foram essas medidas do Ministério da Economia, que muito bem lembrado, Vanderlei, porque a gente está conversando aqui de economia, mas nós não tínhamos falado isso antes, né, mas foi muito bem lembrado. E isso aí são ingredientes essenciais para a recuperação da economia. Então, esse ponto foi fundamental. E nós temos que lembrar o seguinte, que a economia, a resposta não é imediata, tá? E esse é o motivo, vou fazer um gancho, né, lá pegando a pergunta da Omara, né, e falando um pouquinho da Ellen também sobre a questão da inflação, né? Esse é o motivo que nós estamos vivendo a inflação agora. A economia parou. Quando a economia para, existe a questão dos desinvestimentos, né? Então, algumas pessoas são demitidas, né? As empresas param de investir, né? Então, dá uma paralisada em termos de tecnologia, para os próprios containers, que eu falei lá no começo da nossa conversa, as fábricas de container pararam de produzir, né? Então, diminuiu muito a produção. Quando a economia retoma, então, devido às ajudas emergenciais e o dinheiro circulando, então, quando ela retoma, então não é fácil você contratar todo mundo de volta, treinar a equipe, fazer investimento. Então, a coisa não acontece não é virar uma chave, né? Então, o governo vem pavimentando então essa melhoria, né? Como os microcréditos, a desburocratização, a geração de empregos, o incentivo para o empresário, né, e dando apoio a esse empresário, principalmente através de Sebrae, de associações comerciais, né, para poder orientar esse empresário, como eu falei agora há pouco, né. Pessoal, o Covid foi um raio-x de algumas empresas também, porque quando ele veio, então nós pegamos empresas que não tinham um fluxo de caixa adequado, não tinha documentos de contabilidade, trabalhavam com caixa 2. A empresa que se viabiliza através de caixa 2, ela é inviável. Então o empresário tem que pensar, será que vale a pena continuar nesse negócio? Né? Então, caixa 2, então não tinha um planejamento ali, estrutura de capital totalmente inadequada, né? Com juros altos, empréstimos altíssimos, comprometendo aí as parcelas do fluxo de caixa da empresa, né? Governança não existia, né? Política de governança nas empresas, mesmo sendo uma empresa pequenininha, ela tem que estabelecer algumas regras de boa gestão, né? Então, quando veio essa pandemia, pegou todo mundo de surpresa e os empresários sofreram com isso. Então, o governo apoiando isso, o Sebrae,
estou citando o Sebrae porque nós falamos de microempresa, eu sou, assim, eu admiro muito, né, o trabalho de pessoas do Sebrae, né, aquela pessoa que vai lá na ponta mesmo da empresa, lá ajudar o micro e pequeno empresário, né. Eu já tive experiência lá no Sebrae, né, na década de 90, na 99, anos 98, 99, né, trabalhei como consultor do Sebrae, ajudei muitas empresas pequenininhas, aí a gente vê o esforço do empresário, né, porque ele tem a ideia, ele tem a garra, né, mas às vezes ele não tem a ferramenta, e aí chega lá uma consultoria e tal, e dá o caminho é esse, e aí o caminho ele sabe trilhar, né. Então eu penso que o governo federal está fazendo um dever de casa interessante, né, fortalecendo esses pequenos negócios, criando infraestrutura, né, principalmente dos modais, né, e infraestrutura também de saneamento básico, né, que isso aí melhora a saúde dos municípios, né, e com isso, melhorando a saúde, melhora a produtividade, né, diminui aí o Ai, deu um trava-língua aí agora, mas a quantidade de faltas de profissionais no serviço, né? Então daí eu fiz aqui igual aquele pessoal, né? Que poxa, eu não sei como é que escreve 16, então eu faço 2 cheques de 8 e resolvo o problema. Então é mais ou menos assim, né? Então eu acho que o governo federal está desenvolvendo políticas muito bem estruturadas, né? E isso aí gera aí a longo prazo um desenvolvimento sustentável. Cássio, rapidamente assim, para a gente encerrar, eu queria que você trouxesse para nós, para aquela dona de casa que tem recebido aí pelo WhatsApp fotos, né? A geladeira na época do Lula. Olha a minha geladeira na época do Bolsonaro. Olha o gás na época do Lula. Olha o gás na época do Bolsonaro. Para a dona de casa simples, que não entende de economia, como fazê-la compreender que essas ações são de longo prazo para tentar aí fazer cair por terra essas mentiras que estão sendo levantadas? Gi, fantástico aí o seu ponto de vista, né? De fato, é difícil, porque quando nós temos uma pessoa que tem uma visão mais de curto prazo, né? Olha, tudo bem, você vai estar me falando que vai ser ótimo, né? Daqui 1 ano, 2 anos, mas, poxa, eu preciso do pão agora, né? Minha barriga está roncando aqui, eu preciso de comer um pão porque eu estou com fome, meus filhos estão com fome. Então, é muito difícil essa realidade, né? Eu vi uma charge uma vez aí nas redes sociais, né? Uma charge muito interessante, né? Que tinha uma pessoa numa cela, né? Numa prisão, a chave da cela pertinho dele, mas ele tentando com um pedacinho de pau, assim, de madeira, tentando puxar um pedaço de pão, né, para ele. Ou seja, ao invés dele se libertar, ele estava preocupado em matar a fome dele, né. Então, nós temos que verificar a seguinte questão, Gi. Primeiro, né, muitos conseguiram aí adquirir alguns bens e alguns produtos que antes eram difíceis de serem consumidos, né, por 2 motivos, né? Primeiro, que a economia brasileira ela vinha estável, né? Então, como eu falei para vocês, de fato, quando você pega todos os planos econômicos desde 1945 e compara todos os planos econômicos, o plano econômico real do governo Itamar Franco foi o mais bem sucedido da história do nosso país. Né? Então, quando o ex-presidiário assume a presidência em 2022, né, ele pega uma economia redonda, com os cofres abarrotados de reservas cambiais, né, que poderia segurar a economia e suportar a economia, e nós tínhamos uma onda muito positiva de commodities. Então, o Brasil estava surfando num período muito bom da economia mundial, tá? Então, o que acontece? Naquele período lá, além da economia estar muito bem, a nossa economia interna está bem estabilizada, e a economia internacional dando suporte, então deu uma falsa sensação de bem-estar para o brasileiro, né? Por que eu falo falsa sensação de bem-estar? Porque primeiro que o governo
do ex-presidiário começou a gastar mais do que podia. Nós estávamos cavando uma crise fiscal sem precedentes que explodiu lá no governo Dilma, quando aconteceu a crise mundial de 2008, né, que foi a bolha do mercado imobiliário americano. Tá? Então aí começou a refletir que era uma marolinha, de acordo com o ex-presidiário lá, o Linefinger, e acabou que chegou aqui e foi um tsunami aí na nossa economia. Bom, então primeiro foi esse ponto. Segundo ponto é que houve, como a economia estava estabilizada, créditos, muitos créditos, né? Então crédito consignado, com juros altíssimos, carro que você podia comprar ele financiado em 6 anos. Poxa, contabilmente um carro deprecia em 5. Então você vai pagar uma coisa depreciada. Mas acontece que a pessoa fazia a conta o seguinte: isso cabe no meu orçamento? Cabe. Então o cara comprava um carro. Poxa, que legal, todo mundo tem sonho de ter um carro. Mas se ele batesse o carro, ele já não tinha dinheiro para pagar o carro que ele bateu. Né? Ele não tinha dinheiro para pagar o seguro. Né? Eu conheço uma pessoa que tinha um carro, um Corolla, que ele deixava na garagem porque não tinha dinheiro para abastecer, mas ele comprou um Corolla zero, realizou o sonho dele. Mas o Corolla ficava na garagem. E ele pagando aquilo lá, entendeu? Então, assim, um negócio meio irracional. Então, assim, as pessoas surfaram nessa onda, muitas pessoas se endividaram. No governo Dilma, o grau de endividamento estava altíssimo, tá? Isso aí através de pesquisas do Serasa, né? Então deu uma falsa sensação de bem-estar. Então seria o mesmo que nós aqui, né? Mães, pais de família, né? Chefes de família, pegássemos o cartão de crédito, né? Que também é uma irresponsabilidade, né? Eu já cheguei a ter cartão de crédito que era 2 vezes o que eu ganho por mês de renda. Então, se eu gastasse meu cartão inteirinho de crédito, quando caísse meu salário, eu não tinha dinheiro para pagar o cartão. Olha só que perigo, mercado financeiro. Ah, mas eu vou dar esse crédito para o Cássio, porque o Cássio é gente boa. Tudo bem, mas e a minha renda? Então, assim aconteceu com muitas pessoas, né? Então, tinha acesso fácil ao crédito, gastaram dinheiro, depois não tinha como pagar. Então, se nós pegássemos aqui nosso cartão de crédito, esse cartão de crédito é 2 vezes a nossa renda, e começássemos a gastar, nós vamos fazer uma viagem, a viagem dos sonhos, vamos visitar, vou levar meu filho para Disney, eu vou nos grandes restaurantes, vou trocar de carro e tudo mais, a minha família vai me amar, vai achar o máximo isso. A família de cada um de nós aqui vai achar o máximo. Nós comprarmos coisas que antigamente nós não tínhamos. Só que depois a conta chega. E aí, quando a conta chegar, e aí como é que nós vamos fazer para pagar isso aí? Né? E é o que está acontecendo agora. Então as pessoas esquecem de como aconteceu. Será que foi sustentável isso aí? Não foi sustentável. O grau de pobreza era altíssimo lá atrás. Só que o problema é que estava circulando muito dinheiro através do crédito fácil. Né? Então, e a dona de casa também que tem que entender que nós estamos passando por 2 problemas aí. Primeiro, a pandemia, que parou tudo. Nós falamos aqui no começo da nossa conversa, né? Parou tudo. Isso aí refletiu nos níveis gerais de preço. Aumentou todos os preços de uma forma geral, né? Então, esse é o primeiro. Segundo, ondas de desemprego, né? Muita gente com dificuldade, porque as empresas pararam, né? Então, com isso, todo mundo começa a perder dinheiro. Então, obviamente, nós estamos com a inflação aí de 11,3% aí mais ou menos, né? Uma taxa de juros aí de 11,75%. Então, o dinheiro ficou mais caro, o crédito ficou mais caro e as coisas também estão mais caras, né? Mas eu acredito que com o passar do tempo, e o governo fazendo o dever de casa dele, que é a estabilidade fiscal, que isso é fundamental, eu acredito que nós vamos regulamentar. E sem falar também da questão dos hortifruti, que eu falei agora há pouco, né? A maior seca de todos os anos. Então a dona de casa vai ter que tentar ser criativa, como sempre foi, né? Eu acredito que a mulher, né? Porque eu falo muito da dona de casa, porque a mulher geralmente ela tem mais essa sensibilidade, né? Ela tem essa porque o homem ele é mais rude em algumas coisas, né? Não tem, ele vê muito macro, ele não vê o detalhe, né? A sensibilidade que a mulher tem, né? Isso aí poxa, eu não sou psicólogo, viu, Ellen? Mas assim, o mercado financeiro faz isso. Quando a Bolsa de Valores tinha aqueles pregões ao vivo, né? Os corretores eram homens.
porque geralmente eles estavam lá empurrando um ao outro, né? Então era aquele empurra-empurra, tinha que sair correndo de um lado para o outro, gritar e tal. Mas as mulheres trabalhavam como analistas de mercado. Elas eram até mais bem remuneradas, porque ela vai no detalhe, né? Então a dona de casa tem que fazer o quê? A ginástica. Vem cá, o que eu posso substituir? Né? Então será, o hortifruti, tudo bem, está caro, a gente reconhece isso, mas será que eu posso substituir aquele produto que está caro? E lembrando que ele é perecível, ele vai ter que diminuir de preço, ou então vai perder na prateleira, né? Porque muitos preços também sobem por pessoas que aproveitam a onda de crescimento de preço. A exemplo disso, o posto de gasolina. Quando o combustível, gasolina, né? Posto de combustível agora, né? Antigamente era só gasolina, agora não é mais. O posto de combustível, né? Quando sobe o combustível, eles sobem o preço. Mas o combustível que está lá no estoque, ele já foi pago. Porque o combustível, o posto, ele paga à vista, antes dele ser entregue, né? Então, por que ele subiu? Por que ele subiu antes de repor a mercadoria? A mercadoria está com preço antigo. Então tem muito isso, né? As pessoas vão na onda, sobem em preço para aproveitar isso. Então, para isso, os consumidores têm que ser atentos, né? Então, se está caro um produto, eu vou comprar o mais barato. Se eu compro 3, eu compro 2, né? Principalmente bens de luxo, né? Se eu posso ter um relógio que marca as horas, igual o relógio do presidente, do nosso presidente, né? Que custa aí, no camelô aí R$5, por que eu vou comprar um relógio de 60 mil igual do ex-presidiário? Vai marcar a hora do mesmo jeito, né? Então é mais ou menos assim, né? Eu não sei se eu respondi a pergunta, Gi, mas eu penso dessa forma, e eu acho que o papel da dona de casa, principalmente a dona de casa que é mais sensível, é fundamental, né? E, obviamente, um trabalho conjunto, né? Dos filhos, do marido, né? E tal, todo mundo ali trabalhando aí para economizar. Com certeza. Cássio, muito obrigada. Muito bom aí a sua participação. A gente espera que você possa voltar mais vezes. Gi, eu fico muito grato aí de poder participar com vocês, né? Para mim é uma honra aí estar com esse time maravilhoso, né? Muito obrigado, podem contar comigo, né? Estou sempre à disposição e espero que tenha contribuído aí, né? Para todas as pessoas aí que acompanham, né? O X da Questão. E vocês aí, né, contribuído aí com vocês também, né, respondido as perguntas aí de forma clara aí, espero que eu tenha atendido aí a todos. Com certeza. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, fiquem todos com Deus aí. Até logo. Boa noite, Cássio, muito obrigada. Boa noite, Cássio, obrigado, muito bom. Até logo, tchau, tchau. Seguimos então com mais notícias em debate aqui no X da Questão. Olha, assunto esquecido ao longo de pelo menos uma década. A Lei Federal 7.703, de 21 de dezembro de 1988, voltou ao centro do debate público nas últimas semanas aqui em Araxá. Depois que o advogado Robson Merola de Campos questionou em seu perfil nas redes sociais quais motivos teriam lançado para o esquecimento a lei. De autoria do então deputado federal mineiro José Santana de Vasconcelos, essa lei, que foi aprovada por unanimidade em ambas as casas legislativas do Congresso Nacional, autorizou o Poder Executivo a, abre aspas, instituir, sob a denominação de Fundação Universidade Federal do Planalto de Araxá, uma fundação que se regerá pelos estatutos aprovados por decreto do presidente da República, com o objetivo de manter a universidade de idêntica denominação, fecha aspas. Mas, efetivamente, a lei nunca saiu do papel. A fundação mantenedora nunca foi criada e a própria universidade nunca chegou de fato a existir na cidade. Nas redes sociais, a comunidade questiona: faltou vontade política das autoridades? Omara, qual que é a sua opinião aí a respeito dessa polêmica levantada nas últimas semanas? A minha opinião, Gi, é que faltou vontade mesmo, tá? Vontade de fazer acontecer, faltou vontade política. A gente teve aí um deputado aí, deputado federal, né? Tantos mandatos lá,
né, por vários anos lá, trabalhando na Câmara, e essa universidade nunca foi implantada, né? Por quê? Por que será que não foi? Sabe? Então, assim, eu respondo, porque educação não era prioridade para ele, né? Nunca foi prioridade, porque um povo instruído, né, não se deixa enganar facilmente. Mas isso não é só em Araxá, não, né? A gente sabe que isso aí acontece no Brasil, acontece no mundo, né? Querem um povo sem estudo, né, submisso, para atender só os interesses do Estado, né? Porque o povo mesmo só quer lutar por políticas públicas de assistencialismo, né? Lutar para ter educação, para ter outras coisas, ninguém quer. Tá? Então, eles querem um povo eternamente dependente do Estado. Essa que é a verdade, né? Eu me lembro que quando eu fiz faculdade, esse assunto já era mencionado na época, só que eu não fazia ideia, né, de que já existisse uma lei, que essa universidade já estava aprovada, né? Então, assim, paguei faculdade caríssima na época. Agora, gente, eu fiquei pensando, que analisando depois que o Robson postou esse vídeo, vocês imaginem se Araxá tivesse essa universidade desde que ela foi criada, desde que foi criada essa lei, vocês imaginem? Hoje a gente poderia ter aí uma faculdade de renome aqui em Araxá, mais de 30 anos, né? Poderia ser uma faculdade de referência no Brasil. Isso sem falar como que essa universidade, né, poderia ter ajudado Araxá economicamente, né, movimentado o comércio, gerado emprego, gerado renda, né, o setor imobiliário aí, né, como que teria melhorado tudo para Araxá. Sem falar nas famílias, né, quanto sacrifício das famílias de manter os filhos fora, sem falar no risco de viagens. Nossa, outra coisa que eu fiquei pensando foi assim, no prejuízo que essa falta de vontade política causou para Araxá. Então, assim, se essa vontade política de implantar essa universidade aqui tivesse acontecido mesmo, se eles tivessem tido essa vontade, tanto que Araxá poderia estar melhor hoje, melhor do que está, né? Eu fiquei pensando. Foi um prejuízo enorme para Araxá. Mas, enfim, vamos ver aí o que vai ser feito agora, né? A partir desse assunto ter voltado a ser falado aí. Se alguém vai tomar alguma atitude, né, gente? Vamos esperar e cobrar. Vanderlei? Eu vou falar aqui, mas eu acho que não vou agradar muito vocês, não. Vocês têm certeza que vocês querem uma universidade federal em Araxá? Eu gostaria de convidá-las para conhecer a Universidade Federal de Uberlândia, porque eu acho que vocês vão mudar um pouquinho de opinião. Na realidade, a Universidade Federal de Uberlândia tem um importante trabalho, tem um hospital de clínicas ali que atende, tem o curso de medicina, que é muito bom, né, e atende a comunidade, né, e alguns ali fazem até um bom trabalho, né, apesar de ainda os corredores estar lotado da Universidade Federal de Uberlândia. Eu tive o desprazer de estar com o meu irmão internado recentemente, e aquela realidade que a gente vive de hospitais lotados, os corredores, né, não mudou muito não, né, e se a gente vai nos prédios ali, principalmente de humanas, né, história, geografia, filosofia, é uma gracinha, você vai entrar no banheiro deles, né, então é hora acho que de repensar essa questão claro que qualquer cidade que recebe uma universidade federal, a de Uberlândia, por exemplo, ali nada, são quase 30 mil pessoas, né, que trabalham ali em torno da universidade ou estudam, né, quer dizer, movimenta ali 30 mil pessoas, né, então, realmente, economicamente, ela tem,
gera um movimento na cidade, né? Tem os professores que ganham altos salários, né? Tanto é que eles apoiam muito o Fica em Casa, né? Mas em contrapartida, eu acho que se tivesse, por exemplo, talvez um instituto, né? Talvez até já tenha aí um Instituto Técnico Federal, né? Os IFETECs aí, eu acho que daria muito mais resultado. Se já existir, talvez ampliasse isso, porque o brasileiro coloca na cabeça que ele precisa ter um diploma, né? E uma vez ele com esse diploma, ele vai conseguir, né, alcançar outros patamares, né? Tanto na sua vida social e financeira, enfim. E na realidade, nem sempre isso corresponde com a realidade, né? Nós temos vários formandos aqui, graduandos, né, da Universidade Federal de Uberlândia, né, formados, e que na realidade acabam trabalhando em outra atividade, né? São formados por essas faculdades, né, que eles chamam, né, as facu-esquina, né, que eles chamam, ou pela própria Universidade Federal de Uberlândia. O Brasil ocupa, né, um dos piores rankings do PISA lá, porque os professores são formados nas universidades ou nas faculdades, né? Então, na realidade, eu acho que tem que reduzir o número de universidades federais no Brasil. Eu acho que tem que haver uma melhor seleção, acho que o dinheiro é público, né? Hoje, se não me engano, acho que em torno de 70% do destino do dinheiro que vai para a Universidade Federal é para pagar o corpo docente, né? Ou os cursos, né? Bancar os cursos de mestrado, doutorado e tal, daquela galera toda. Então, não sei não, sou meio cético com relação a isso. É isso, desculpe ter decepcionado aí, talvez. Não, a gente aqui quer quebrar a uniformização do pensamento. Lembra? A gente aqui quer quebrar a uniformização do pensamento, é a nossa proposta. A gente quer levantar o pensamento crítico, o senso crítico e levar as pessoas a pensarem e questionarem. Quando eu vi essa notícia, Vanderlei, a primeira vez que eu vi, né, eu não lembrava dessa lei, não lembrava desse assunto. Esse assunto realmente assim me passou despercebido e eu nasci e fui criada aqui. Quando eu vi esse assunto, a primeira coisa que eu pensei foi exatamente como você. Falei, nossa, mas olhando o que eu vivi dentro de Uberlândia, vendo a cidade ser totalmente transformada, né, os 15 anos que eu morei lá, ser totalmente transformada, as mentes das pessoas ser totalmente transformada por aquele ambiente universitário, pessoal que vai para a faculdade, para a universidade, preocupado em fumar maconha, preocupado em desenvolver pesquisas, não uma pesquisa inteligente que vá realmente transformar a vida de alguém, não. As pesquisas de mestrado e doutorado são temas assim, como que nós vamos diminuir a desigualdade de gênero? Aí você lê aquilo de cabo a rabo e aquilo mudou a sua vida em quê? Aquilo ajudou a ciência e tecnologia em quê? Então, assim, a minha primeira preocupação foi essa. Olhar para isso de uma forma assim, eu acho que talvez Araxá foi livrado por esse ponto de vista. Araxá foi livrado aí nos últimos 34 anos de ter os seus filhos e netos naturais da cidade sofrendo lavagem cerebral nessas universidades doutrinadoras militantes do movimento progressista revolucionário. Mas, olhando por um outro ponto de vista, eu fiquei pensando no que a Omara trouxe. Muitas famílias se desdobram no seu orçamento, se desdobram aí, fazem malabarismos mesmo para conseguir manter os filhos em repúblicas aí em Uberlândia, manter os filhos em repúblicas lá em Uberaba ou no Rio Paranaíba. E eu acho, gente, que isso, o risco de perder esses meninos que não estão sendo acompanhados de perto, é maior.
o risco de perder esses meninos para essas mentes aí que capturam dentro da universidade é maior. Então eu fiquei pensando nesse outro ponto de vista que a Omara trouxe. Talvez, se aqui a gente tivesse essa possibilidade do pai e da mãe acompanhando de perto aqueles conteúdos, o filho não ia viver o que Uberlândia viveu durante muitos anos, que o filho sai de dentro da universidade odiando o pai, odiando a mãe, vendo o pai e a mãe como inimigos de Estado, inimigos aí Enfim, eu fiquei pensando nesse ponto de vista econômico e de acompanhamento mais de perto. E, sinceramente, eu ainda não cheguei numa questão nessa balança, sabe? O que seria bom para a cidade. Mas eu achei importante a gente trazer esse debate, até porque eu acho que o nosso espectador também precisa começar a pensar e refletir sobre o ensino superior. Já foi ótimo. Com relação à questão econômica, né, eu acho que, com certeza, né, seria interessante para a cidade, né, de Araxá, sem dúvida nenhuma. Mas, com relação também para os pais, né, porque vai ficar em casa agora, é um poder doutrinador tão grande, uma lavagem cerebral, como você bem disse. Eu tenho um primo, né, eu tinha uns 15, 16 anos, ele tinha já uns 23, ele era um temporão, ele começou a frequentar a Universidade Federal de Berlim e passou no curso de História. Mas a transformação foi muito grande, sabe? Uma loucura, sabe? Os pensamentos e tal. E uma base, a família católica, tradicional, o pai, né, que é o meu tio, né, na época, muito trabalhador, sabe? A minha tia, professora. Mas, assim, eles entraram... Foi uma mudança tão grande, igual ele falou, né? Eu gostei do Nine Finger, né? Nine Finger lá. Ele é o idólatra hoje do Nine Finger, né? Eles falam, o negócio foi tão grande na vida desse meu primo, que foi o seguinte, eles falam que até 30 anos, se o cara não é progressista, né, se não foi comunista, ele não tem coração, depois dos 30 ele não tem cérebro. É o caso dele hoje, né, adorador aí do ladrão de 9 dedos. Mas é isso, acho que economicamente realmente seria interessante, sim, sem dúvida. Omar, você pediu a palavra, você quer acrescentar algo antes da gente chamar a Ellen para o debate? Eu só queria complementar a fala do Vanderlei, né, quando ele falou que, nossa, graças a Deus não teve, essa universidade não foi parar aí, né, eu pensei nisso também na hora, pensei assim, nossa, gente, Deus não faz nada errado, né, algum propósito Deus teve para isso, né, porque às vezes pode não estar certo, mas está tudo bem, né? Não sei, eu pensei a mesma coisa que vocês estão falando aí, mas eu não quis entrar nesse mérito, não, mas eu pensei a mesma coisa, eu pensei assim, não, Deus não faz nada errado. Então, eu tenho, a minha confiança em Deus é gigante, né? Então, eu não acho que foi de todo mal, não, sabe? Mas que a economia perdeu, né? Mas quem sabe os nossos jovens ganharam, né? Alguma coisa. É isso. Ellen? Essa questão são pontos interessantes e também pontos que a gente precisa avaliar realmente essa questão do cenário. O Uberaba, ela é uma cidade, por exemplo, conhecida também por ser uma cidade universitária. Aqui nós temos uma Hospital das Clínicas, né, que é da UFTM, e era uma faculdade, que antes era Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, depois virou universidade no governo do bandido lá, do ladrão, e teve os pontos positivos, mas também teve os pontos negativos, principalmente nesses últimos anos para cá,
porque em se tratando de universidade federal é gritante você consegue perceber as diferenças de universidades públicas para as universidades privadas, né? Nas universidades públicas você entra, você vê paredes pichadas, você vê paredes pintadas ali, você vê uma algazarra. Tem um perfil, inclusive, que eu sigo no Instagram, que chama Sociedade Ilustrada. Eu recomendo para vocês seguirem, porque ali é o retrato de como é... Não, é o retrato de como é que está essa questão das universidades hoje. Você entra na UFRJ, por exemplo, ou numa USP da vida, eles estão fazendo movimentos ali de semana comunista, fora Bolsonaro. Isso não deveria... A escola, ela não está... O papel da faculdade, ele não é esse. O papel de diretórios não é esse. Então, são realidades ali que são gritantes, né? Então, por mais que é compreensível o ponto que a Gi trouxe em relação a essa questão de, sim, adolescentes, jovens que estão entrando na faculdade, e essa faculdade, ela está ali na própria cidade, ela facilita muito economicamente para essa questão das famílias, né, em termos de gasto, em termos de pensar em questão de economia, porque você não precisa pagar o transporte, ou você não precisa pagar moradia, né? Mas também, em contrapartida, é você tentando trabalhar com seus filhos de um lado, e de outro lado, você tem ali a mão do Estado o tempo todo interferindo numa coisa que não deveria ser dessa maneira. Então, a verdade é que nós não estamos seguros, a verdade é que nós vamos receber essa chovalhada de questões, independente da cidade que está, porque é uma questão, é uma doutrinação que está acontecendo nas universidades federais de modo geral. Está beirando o ridículo, está beirando, assim, a alienação total. E aí quando você enxerga essas realidades, você pensa assim, de que ponto o ensino superior chegou? Foram investidos no governo da dona Dilma Rousseff, que foi chamado de pátria educadora. Que porcaria de pátria educadora é essa que você mantém o nível da educação no ranking de 60, de 74 países? Isso é uma vergonha. Gasta-se um dinheiro para você ver gente pelado na universidade, fumando maconha? Isso é degradação do ensino superior. Então, talvez, por um lado, foi um livramento realmente para Araxá. Aqui, como eu te falei, Uberaba é uma cidade universitária, a gente tem as duas questões. A gente tem universidades públicas e a gente tem a universidade... o Instituto Federal também do Triângulo Mineiro, né, o IFTM, que também a ideologia ali ela está menos, mas a gente consegue ver o viés ideológico acontecendo a todo tempo, a todo momento. Por mais que você queira evitar, por mais que você queira trabalhar com seus filhos, conscientizá-los ali, mas a doutrinação ela está acontecendo. Então, esse é um ponto importante a ser levantado. E sim, outro ponto econômico é que a cidade, quando ela vira uma questão, como é Uberaba, como também é a questão de Uberlândia, ela vira um polo ali, porque essa juventude, ela movimenta muito a economia da cidade, né? Ela movimenta muito, seja questão de bares, seja questão de moradias, seja questão de compras, enfim. A gente tem festas aqui, 2 por ano, né? Que era a Liu e a CIA, que movimentavam em época dessas festas aí 6 milhões de reais em economia num período de 3 dias. Quem que movimenta essa cidade? Esses estudantes, os universitários. E aí eu estou dizendo de modo geral, no sentido amplo da coisa. Então, tem os pontos bons, tem os pontos positivos, né? Também, assim como também tem esses pontos negativos aí, e que precisa ser, na verdade, trabalhado, precisa ser, sim, discutido, debatido, mas que a realidade é que está acontecendo uma doutrinação ideológica nessa questão dessas universidades, isso aí está cada vez mais gritante. O reitor daqui, não sei como, por um milagre de Deus, ele pintou as paredes todas de branco de novo. Então, já foi um avanço aí, né? Porque você colocar Che Guevara e Frida Kahlo como pessoas que são, nossa, vamos vangloriar, é muita falta de conhecimento mesmo, você enfiar isso dentro de uma faculdade ainda. Muita falta de conhecimento histórico, né? E aí você pensa, dentro de uma universidade
falta de conhecimento histórico. Tá demais. Vanderlei, você quer acrescentar algo? Seu microfone está desligado. Desculpa. Sobre essas pichações, né, que a Ellen citou, eu estava na reunião, não conhecia a reitoria da Universidade Federal de Uberlândia, tive o prazer de conhecer, né? Um prédio suntuoso, né? Eu tenho tudo muito limpinho, as paredes branquinhas, muito bem cuidadas, assim, um luxo só, né? Aí, do outro lado da rua, né, um prédio lá da Humanas, né? E os banheiros, até faço questão, se você permitir, Gi, a gente mostrar algumas fotos aqui, alguns filmes, né, para apresentar do estado de dos banheiros de alguns blocos, de alguns cursos aqui, que servem alguns cursos aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Eu acho que isso é interessante. Talvez, tem muitos pais, eu tenho certeza absoluta que não conhecem o estado, sabe? Não só os banheiros, mas a fachada de alguns prédios, é uma loucura, é uma aberração. Por isso, gente, olha, reforçando o que a gente trouxe lá desde o início do programa hoje, a importância de pais, mães e responsáveis acompanharem os filhos ali de perto. A gente falando aqui, eu quero só trazer, eu sei que está um assunto super batido aí, que está nas últimas semanas nas redes sociais, o caso daquele aluno que sofreu aquela humilhação lá naquela escola Evenuis, não sei como é que se pronuncia, em São Paulo. Um aluno que a família paga cerca de R$14 mil a mensalidade no ensino médio. O aluno foi humilhado pelo professor porque ele teve força de caráter. Diante de uma plateia que não se sabe exatamente o tamanho, ele teve força de caráter para se levantar e dizer o seu posicionamento, que era totalmente oposto do que estava sendo amplamente propagado ali. Isso é um exemplo de um menino, de um adolescente que tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó, que acompanha muito de perto. E que mesmo diante ali daquela situação, ele não se viu obrigado a se calar ou a fazer de conta que concordava. Não, eu não concordo, isso aí que a senhora está dizendo não condiz com a realidade. A realidade que eu vivo, que eu vejo é assim, assim, assado. Então, assim, eu não estou dizendo que os alunos têm que se revoltar dentro da sala de aula e se contrapor aos professores. Não, de forma educada, de forma aos poucos ali. Mas o que está no cerne de toda essa questão é o acompanhamento. Gente que tem força de caráter, ela não se submete a colocar uma boina do Che Guevara, a colocar uma camiseta do Che Guevara, porque sabe que ele foi um assassino homicida. Gente que tem força de caráter, que foi acompanhado desde o berço por uma família que disse: meu filho, o mundo, olha, ele é assim, 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 assado. Você não precisa ir ali para aquela... porque toda a rodinha dos seus amigos está te dizendo algo, você não precisa se submeter àquilo se você não concorda. Se o seu professor está te vendendo um jiló te dizendo que é uma abóbora, você não precisa comprar aquele jiló como se ele fosse uma abóbora, porque o professor está te dizendo. Isso é força de caráter. E isso que a gente acha que precisa ser resgatado. Eu acho que nisso nós somos unânimes, né, gente? Então, chegamos ao fim desse 16º episódio do programa X da Questão. Vanderlei, obrigada. Ótimo debate aí hoje, abrindo essa semana, essa segunda-feira. Eu que agradeço, Gi. Foi muito bom participar mais uma vez com vocês. Boa noite, Gi. Boa noite, Ellen. Boa noite, Omara. E vamos aí,
para mais uma semana cheia de notícias, com certeza, para a gente estar falando a respeito delas no próximo programa. Com certeza. Ellen, boa noite para você, boa semana aí nesse Uberababão. Boa noite, Gi, boa noite, Vanderlei, boa noite, Omara, boa noite a vocês de casa que nos prestigiaram mais uma vez com a audiência de vocês. Continuem nos seguindo, continuem nos acompanhando, siga nossos canais no Telegram, né, Instagram, Facebook, estamos aí e continuaremos aqui firmes e fortes, tá? Muito obrigada pela participação aí também do Cássio. Cássio, muito obrigada. Tivemos uma aula de economia aqui hoje e é muito bom debates salutares como esse. Obrigada e um beijo a todos vocês e boa noite. Omara, boa noite para você. Muito obrigada. Boa semana. Boa noite, boa noite, Gi, boa noite, Vanderlei, boa noite, Ellen. Obrigada aí pela oportunidade de estar aqui, né, mais uma segunda-feira. Obrigada a todo mundo de casa que acompanhou o programa e que nós possamos ter uma semana abençoada, de muito trabalho, né, muitas bênçãos aí para a gente, tá bom? Um beijo para todo mundo. E para você que nos deu a honra da sua audiência neste episódio, muito obrigada. A gente conta com você para multiplicar esse conteúdo. Então, se você gosta desse programa, se você gosta de, na segunda-feira, nos ouvir aqui, interagir conosco, então compartilha nas suas redes sociais para que outras pessoas também conheçam esse nosso programa e venham encontrar conosco o X da Questão. Boa semana para você, para sua família. Deus nos abençoe. Tchau. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.